Isso. Pode tocar. O vale, ele é, sobretudo, os elementos naturais, né? O vale, embora seco, mas tem muita água, né? Tem o rio, tem as lagoas, tem os açudes, tem a força da caatinga com sua flora, sua fauna, né? A gente tem muita coisa de prestar atenção na paisagem aqui no vale. É como se a paisagem se infundisse, né, a quem a observa, a quem a olha. A própria chapada, quando a gente vê aquela, sabe, como se fosse uma serpente deitada ali, toda verdinha, principalmente no inverno, que é lindo, né? E isso inspira, isso causa como se a natureza entrasse no ser humano e vertesse poesia. O poeta tem que ter dentro de si argumentos para que a poesia se transforme em algo visualmente apreciável, ou auditivamente, né? A natureza jaguaribana propicia cutucar a nossa criatividade. Eu acho que nós somos muito derramados pelo que nós vemos, vislumbramos e nem sequer talvez tenhamos consciência sobre isso, porque faz parte de uma maneira muito natural. E essa abertura para os sentidos é algo que transborda da paisagem e adentra a alma do poeta, do artista de uma forma geral. Se eu puder resumir numa coisa só, num elemento só, que possa representar essa identidade, que aí isso se resgata a partir pela inteligência, pelos atos, pelos gestos, pela produção, pelos produtos, pela cultura, por tudo. Eu acho que tem um elemento que fecha esse circuito, que mostra que o vale tem uma unidade. E essa unidade é soprada, é o Aracati. É o vento da tarde, que faz com que a gente pense que não está num sertão quente. Que é nessa hora que parece que as pessoas respiram e aí é que começam a criar o que quer que seja. O vale tem a carnaubeira, né? Você se já percebeu, não sei se teve a felicidade de ouvir o farfalhar da palha da carnaúba. O vento Aracati, nos finais da tarde, batendo nas palhas da carnaúba, quem ouve aquele barulho não esquece jamais. Um vento que refresca, né? Nós moradores sentamos nas calçadas para esperar o vento geral do Aracati passar. O que ele conta aos nossos ouvidos para quem quer escutar? No caso, os poetas, os compositores, os músicos. Esses ventos, eles levam também nossas ancestralidades, levam as nossas vozes, levam as nossas utopias, né? Levam os nossos desejos, os nossos afazeres. E essas pessoas estão lá apreendendo e aprendendo. E é dessa forma, eu acredito, que se constrói e que se possa pensar nessa identidade jaguaribana. Eu posso falar do vale porque eu conheço o vale todo. De Icó até Aracati não tem canto, né? Uma das coisas que marca mesmo e que é sui generis mesmo
é a importância que o rio teve, né, para o crescimento das cidades. Salvo Tabuleiro do Norte, todas as outras cidades foram construídas nas margens do rio. É como se aqui fosse a Mesopotâmia, uma pequena Mesopotâmia. Então você tem o Banabuiú, o início aqui da ilha, que é isso aqui, nós estamos no momento numa ilha chamada Parapuã. Então antes de você chegar à ilha já tem ali o Banabuiú, cujas águas desembocam no Jaguaribe. Aí do lado, né, digamos, do poente você tem o Jaguaribe, do outro lado onde tem o polo de lazer Barra das Pedrinhas você tem um braço do Jaguaribe que chamaram de Quixeré. Então, o rio teve essa influência no desenvolvimento econômico, na agricultura. Inclusive, há uma solidariedade no vale por conta da presença do rio. Porque o rio que passa aqui é o mesmo rio que passou em Icó, Jaguaribe, né? Que vem de lá para cá. Então, isso dá uma unidade à região. Nós moramos numa região cortada por um rio que banha praticamente um pouco mais da metade do território cearense, né? E que tem uma intermitência, tem um período em que ele existe, tem outro período que ele não existe, mas até a parte do ano em que ele ficava seco, era espaço, era palco para a expressividade poética das nossas luaradas, por exemplo. As águas nos cercam e as águas fazem muitas movimentações. Eu acho que eu percebo que as águas nos levam também para outros horizontes. A vontade de ultrapassar as águas e ir para outra margem, ver o que tem dentro, do outro lado. O rio é uma veia que vai diretamente mexer com a nossa criatividade. Você tem essa herança do rio Jaguaribe, quer dizer, dessa fecundidade não só no solo, mas também nos sangues que para cá vieram, para cá fluíram, certo? E ao mesmo tempo uma tradição que é muito, digamos assim, está na ontogênese de tudo isso, que é o elemento árabe, a cultura árabe. Nós somos jaguaribéricos. Então, o vale é esse conjunto de memórias, esse conjunto de traços, de rastros de muitos povos e de uma poeticidade muito intensa. Existe uma identidade muito grande, cultural, não é somente poética, eu digo cultural mesmo. Temos muitos escritores em prosa e temos muitos poetas, né, que é a literatura em verso, muitos mesmo. Então o vale ele é esse mosaico, né? Ele tem muita coisa que nos une. A manifestação cultural ela nos une, né? Ela se reproduz ainda. Ela é um ponto de convergência muito forte. A música é um ponto de convergência muito forte. Limoeiro, eu digo que é uma cidade privilegiada em termos de cultura, né? Porque Limoeiro é diocese, que pega de Jaguaribe a Aracati. Todas essas cidades aqui do Vale, onde Limoeiro está relativamente no centro. Então, como Limoeiro é sede do episcopado, né? E teve, no início do século, um bispo, que era de Baturité, Dom Aureliano Matos, que era um visionário. De repente, quando ele chegou aqui, a nossa cidade era uma cidade pequena, apagada. E ele, então, quando foi consagrado bispo, uma das primeiras coisas que ele procurou fazer foi fundar uma escola para os homens, porque aqui já existia uma escola para mulheres. Existia a Escola Normal Rural do Limoeiro do Norte. E os pais foram falar com o Dom Aureliano e dizer: Dom Aureliano, me diga aí, meus filhos vão casar com as mulheres formadas. E elas vão querer casar com nossos filhos, tudo burro.
Então, Dom Aureliano, não se preocupe, criou o Colégio Diocesano. O grande difusor, o grande propagador, o grande semeador dessa cultura erudita aqui no Vale do Jaguaribe foi o Colégio Diocesano. O Colégio Diocesano é de 1942. Então, o Dom Aureliano chegou aqui no final da década de 30, em 38, e aí em 42 já inaugurou o Colégio Diocesano. Era um colégio que era tocado por padres, né, padres que faziam parte do corpo docente do seminário e complementavam sua carga horária, né, lecionando no Colégio Diocesano. Então você tinha, por exemplo, o estudo dos clássicos da literatura romana, né, o próprio estudo da língua latina. E então isso aí influenciou bastante, né, no nível cultural das pessoas e mais nessa questão de desenvolvimento cultural mesmo, de poesia, porque nós tínhamos práticas sociais, tínhamos teatro naquela época, e tudo isso, né, foi influenciando. E de repente Dom Aureliano ganha de presente a FAFIDAM, a Faculdade de Filosofia Dom Aureliano Marques. Que, para curiosidade, ela é mais antiga do que a UES, bem entendido. Antes existia a Faculdade do Ceará, né? E depois é que foi criada a universidade. Então, Limoeiro foi a primeira cidade do interior do Ceará que teve uma faculdade, que é, inclusive, mais antiga do que a Universidade Estadual do Ceará. E então é outro ponto, outro pontapé, né? Para influenciar essa cultura e esse sentimento poético, já que nós temos lá o curso de letras, que trouxe muita gente boa de Fortaleza, muitos professores, literatos e artistas e poetas que transferiram, começaram a desenvolver nos alunos, e aí essa coisa foi ganhando força. Falar dessa lírica jaguaribana, a gente tem que abrir um capítulo. E esse capítulo chama-se Padre Pitombeira. O Padre Pitombeira, Francisco de Assis Pitombeira, era o diretor, era uma pessoa fabulosa, um gênio no sertão. Aí em 77 ele fez um insulto a mim, a Eugênio Leandro, a Arlene de Holanda, ao Evandro Granja, e disse: por que a gente não faz uma revista? Uma revista. Aí eu disse: vamos fazer. Ninguém sabia como era que fazia isso, mas vamos fazer. E aí a gente fez a revista Quandu. Quandu é um pé de carnaúba pequeno, quando ele está nascendo, né? Então, essa revista teve assim, foi as primeiras aspirações, os primeiros sonhos daqueles que gostavam de escrever. Então nós tivemos o Arlene Holanda, nós tivemos o Jorge Pinheiro, nós tivemos aí o Tasso, eu escrevi nessa revista. Então todo mundo botou para fora aquilo que tinha vontade de colocar. A gente sabe que a colonização do Nordeste se dá principalmente Bahia e Pernambuco. No nosso caso, pela própria posição geográfica, Pernambuco talvez seja o grande provedor dessa cultura. Essa cultura ela vem nos passos, junto com os passos do gado, o ciclo do couro. Então essa colonização se dá aqui no sentido sertão, litoral, em busca de Aracati, passando por Icó. Isso está tudo no sul do Ceará, né? Então, junto com esses comboieiros, quer dizer, e com um pouco tempo depois vieram quem? Vieram esses repentistas, né? Cuja temática era exatamente essa. Era a casa grande, era o carro de bois, certo? O alpendre, os currais. Então, essa temática está presente nessa cantoria. Eu tenho a impressão que isso é uma vocação que foi cultivada, né? Já existiam pessoas aqui que eram detentoras dessa capacidade de vecejar, né? E que Limoeiro se transformou num centro
de congregação de cantadores de Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba. Além do que, a gente tem um diferencial. O povo daqui é muito brincalhão e respostão, né? Aquele cara que não leva desaforo para casa e nem aceita pergunta besta. Sinto que nessa questão de a molecagem irônica, que é inteligente, eu acho que por conta disso a gente começa... É meio algodão doce, sabe? Você vai rodando lá, só coloca açúcar e de repente surge aquela coisa. E na minha cabeça é assim. Com saber, com fazer, com despertar, vem disso. A história do Vale do Jaguaribe é tão significativa, né, em termos de evolução política, de evolução econômica, né, que ela cria, né, ela não deixa de criar uma especificidade do homem jaguaribano. Esse homem jaguaribano, ele é descendente de índios paiacus, de janduíns, foi descendente do sesmeiro, foi descendente do judeu errante, foi descendente do lutador da Confederação do Equador que lutava contra o desmando de Dom Pedro. O homem jaguaribano é esse homem típico, né? Ele é ligado ao campo, é um homem sertanejo, no dizer de Euclides, é um homem forte que vence as intempéries, e ele tem esse perfil de ser um poeta como maneira de se expressar e até de, digamos assim, mitigar as suas dores através da poesia, mas comunicar os fatos aos seus semelhantes através da poesia. Esse misto de cultura popular e cultura erudita, certo? Isso está muito arraigado na nossa, digamos, na nossa poesia, na nossa literatura escrita também. Então, como ele tem essa grande compreensão desse universo, fez com que o Vale, aí na década de 50, de 1940 para cá, passasse a ser celeiro para que os poetas já profissionalizados viessem se instalar no Vale para poder vender o seu produto, cantar nos lares, fazer as famosas cantorias dilatada, como a gente chamava, né? Qualquer pessoa, se for assistir uma cantoria e parar observando, ele sai dali gostando. Ele não deixa de ir a segunda, a terceira e infinitamente outras cantorias. Porque é uma arte tão sublime, ela é de uma coisa tão interessante que aí você fica admirado como é que a pessoa faz isso. Inclusive, Limoeiro tem uma sede de cantadores, né? um local da Associação dos Cantadores do Vale do Jaguaribe, dos cantadores de viola. Então essa cultura é bastante rica. Você vai para os cantadores de viola, vai para o cordel, vai para outras formas também de manifestação cultural. Aí Bumba Meu Boi, Maneiro Pau e tantas outras coisas existentes, né? Morei no chão paulistano, cidade de Santo André, mas foi aqui no Sapé, no Vale Jaguaribano. Pois que eu mudei de plano e agora eu vou lhe dizer de uma forma porque que eu não quero mais voltar, que esse aqui é o lugar melhor que tem pra viver. Mas existe uma versão de que aquele cantador que só se torna famoso se passar por Limoeiro do Norte, por vários fatores. Um dos fatores é a influência de que sempre Limoeiro havia sempre cantorias. Eu, criança, já ouvia a mamãe dizer que em criança já assistia cantorias.
Violeta e Miguel Pereira, a partir das 3 da tarde. Também canção Neymar e poeta Paulo Nascimento. Você não pode perder. Poesia de primeira qualidade. Vamos, Neymar. Inclusive, eu acho que o sentimento poético do nosso jaguaribano tem muito a ver com a literatura de cordel, com os cantadores, com os repentistas, com os violeiros, né? Porque ainda temos 2 rádios aqui em Limoeiro, Rádio Vale do Jaguaribe, foi a pioneira, e a Rádio Educadora. E essas rádios, elas tinham programa de violas e violeiros. Então, todo dia tinha cantador novo, tinha repentista novo. E o meu avô era impressionante como ele aposentado, ele fazia algumas atividades corriqueiras, até mesmo plantar um pouquinho, somente para colher, ter o gosto de colher. Quando dava 9 horas, e era incrível que ele não tinha relógio, não tinha tudo, sabia mais ou menos o horário, chegava, ligava o rádio, começava a cantoria de 9 às 10. Às vezes ele tirava cochilo na espreguiçadeira e quando terminava a primeira cantoria, que mudava a programação, ele despertava. Ele podia estar dormindo profundamente, despertava. Se levantava, ia lá ligar o rádio na outra emissora que começaria a outra, né, cantoria de 10 às 11. Com certeza, a rádio teve uma grande influência, né, desde o início, desde criança que eu já escutava, né, o rádio, os grandes cantadores, os cantadores que faziam programas naquela época. Então, a rádio foi realmente um grande incentivo para a gente, porque a gente escutava as cantorias e aquilo foi cada vez mais amadurecendo na mente da gente, né, a ideia de ser um cantador. Os cantadores que começaram a cantar aqui, a maioria ficaram aqui mesmo e assim canta por todo o Nordeste, por todo o Brasil. E os que vêm de fora, que chegam aqui no Vale, também não querem mais ir embora. Porque eu acho que o cantador repentista, ele é um pintor natural. Ele é um pintor de uma tela natural, abstrata, que na hora que ele está fazendo o verso, você prestando atenção, você vai pintando o próprio cenário na sua imaginação. Quando eu tinha 8 anos, e por volta de 8 anos, eu já era uma criança muito apaixonada por pintura, por desenho, e aí eu fui com a minha mãe na casa de uma senhora, eu não lembro onde, sei que a minha mãe passou um tempão conversando com essa senhora e eu vi na parede dela uma imagem de um violeiro, uma obra de arte, uma pintura, né, uma tela. Eu nunca tinha visto uma pintura ao vivo. E assim, a gente escuta cantoria, escuta, né, os violeiros, os pais da gente, né? O meu pai gosta muito de cantoria. Então aquele violeiro assim foi bem marcante, aquela imagem, porque foi a partir dessa imagem que eu descobri que queria ser artista, né? A partir dessa tela. A gente tem uma equipe aqui de pessoal que trabalha com desenhos para o mercado americano, para o mercado europeu, né? Que é o pessoal que trabalha com HQ, né? Que é história em quadrinhos. E aí é uma galera assim, tem um cara aqui que começou isso há alguns anos atrás e que desbravou esse universo, né? Desbravou esse mercado e hoje ele dá muita oportunidade para muita gente, com o estúdio que ele tem, já tem outros estúdios que trabalham com isso. E a gente teve a oportunidade de inclusive lá na ONG, né, de fazer alguns cursos de iniciação ao desenho, à pintura, e depois esse pessoal poder aproveitar entrar nesse mercado lá com o estúdio, né, e tá desenhando para fora, e tá vendendo para fora e tal. E aí a gente teve essa experiência assim, de formação de artistas que vivem nesse universo, né? O que eu lembro é que quando eu era
adolescente, né, na escola eu via pessoas desenhando, né, meus colegas desenhando, então isso me estimulou, né, eu quero aprender isso aí também. Eu comecei a me interessar para desenhar, certo? Conheci pessoas que tinham revista em quadrinhos, né, também foi uma das coisas que me motivou, né. O mercado americano, né, de quadrinhos, que hoje é fonte de renda para vários desenhistas, né, iniciantes, foi uma porta que foi aberta pelo Ed Benz, né, o primeiro, e ele começou a incentivar, né, a gente já conhecia. Então, a partir daí, nós começamos a ver que era possível viver da arte, certo? Hoje existe uma quantidade muito grande de, não vou dizer assim, jovens, né, adolescentes que vivem vendendo desenho, né? Isso levou a Limoeiro a ser conhecido também como a cidade dos desenhistas, né? A literatura de cordel é uma da literatura que mais se espalha no mundo todo, porque é um folhetinho que todo dia alguém está produzindo. Alguém está produzindo e está distribuindo em feira, está mandando pela internet hoje, né? E está indo mundo afora. Está em livraria, em todo canto. Então eu tenho um pouco desses acervos de cordel aí. E também ele, como ele é pequenininho, é fácil de botar em qualquer canto, então se torna muito. A poesia jaguaribana já é esse mundo que a gente vive, né? E tem muitos escritores. Tem a Academia de Letras limoeirense, tem muitos escritores em Limoeiro. E a lírica jaguaribana é tudo isso. É essa coxa de retalho cultural que nós temos, né? Da música, da dança, da escrita, do cantador. Então, isso é a lírica jaguaribana. E, como eu falei para você, a gente não deixa morrer essa tradição. A gente vem sempre tentando buscar, até nessa época de pandemia, todos os artistas se reuniram para que não deixasse nada, né, passar, mesmo que, como todo um contexto do Brasil, todo mundo vem tentando fazer isso, manter as tradições, né? Então a lírica jaguaribana é isso aí, essa beleza toda que a gente vê. Uma coisa que é bem característica da nossa região, e outras pessoas a gente tem conversado muito, é a capacidade das pessoas aqui se articularem, se mobilizarem para construir algo do ponto de vista cultural. Como eu falei, pouquíssimo apoio, mas às vezes um grupo de jovem está ali reunido para produzir uma peça teatral, para produzir uma dança, para produzir, né, uma canção, ou montar um grupo artístico, ou participar de uma banda. Então aqui isso é muito pulsante. De noite ou pelo dia. As pessoas que escrevem, que falam, que compõem, que fazem o boi, que faz uma louça de barro, um artesanato, o que quer que seja, ali está toda a percepção e toda a força e potência daquilo que a pessoa é e de onde ela está. Inevitavelmente. Então vem disso, do conhecimento ancestral que vai passando, de boca em boca, de terreiro em terreiro, de galpão em galpão, de rio em rio, de oitão de fazenda em fazenda. Então isso vem passando de um para o outro. A fertilidade do rio não está só nessa sua dimensão, né, procriadora, né, a produção agrícola, né, a sustentação da pecuária, mas também de todo esse imaginário, certo? Que se construiu em torno do rio. Então, assim, para mim o Vale do Jaguaribe é o Jaguaribe e suas lendas. Ainda hoje, a lírica jaguaribana
é uma nascente. Está dentro do nosso imaginário. Essa lírica não é uma invenção. Essa lírica, ela nasceu da natureza e nós, com as nossas inspirações, estamos dando continuidade, estamos todos os dias fertilizando. Essa lírica jaguaribana faz parte do nosso âmago. Ela não está também mais somente na paisagem, nos recantos, dentro das rochas, nas árvores. Ela já está plantada dentro da gente, dentro da nossa ancestralidade. A gente nasceu à beira de um rio que desde pequeno, na infância, você diz é o maior rio seco do mundo. Como é que pode um rio seco? Mas ele é rio. E de repente os lugares são poéticos. Córrego de areia. Então quem é que dá esse nome? De onde é que vem isso? Você vê córrego de areia, o que corre é areia? Cadê a água? Se não tem a água, a gente bota areia para correr. Isso aí já é poesia. Então isso está correndo, talvez, é no sangue do jaguaribano. O Vale do Jaguaribe tem uma mitologia própria. O vale é a minha alma. É uma memória muito intensa dentro da minha alma. É como se eu sentisse todo o rio que, mesmo estando seco, ele corre dentro das minhas veias. E as ruas, elas para mim têm uma alma, né? Uma alma que é como se ela transcendesse o tempo.